Fala, bebedores do suco de cevada! Bem-vindos a mais um episódio do Doutor Cerveja. Hoje eu vou ensiná-los a fazer a propagação da levedura a partir de uma levedura que está guardada há bastante tempo, de uma lama ou de uma levedura líquida que está há bastante tempo guardada na sua casa. A gente tem o nosso banco de levedura, então a gente consegue guardar a levedura. E eu tô com uma levedura aqui, ó, que ela falta poucos dias para vencer. A gente está no finzinho do mês de outubro, ela vence no mês de novembro. E muitas vezes essas leveduras elas são mais difíceis de startar. Então hoje eu vou ensinar para vocês definitivamente o passo a passo de como startar essa levedura sem ter nenhum problema. E eu vou começar a explicar isso com uma historinha. Eu gosto de contar historinhas para vocês fazerem correlação. Imagine que você vá num lugar, coma alguma refeição que não cai bem, passa lá 3, 4 dias passando mal. Vai no banheiro, dor de barriga, vomitando, tá péssimo. Passou mal muitos dias, tá desidratado, tá fraco. Começa ali a tomar um sorinho, dá uma melhorada, toma um remedinho. Pô, deu aquela melhorada. Depois de 6 dias passando mal ali, você deu uma aprumada. Você vai comer uma feijoada? Não vai, porque você vai passar mal. A levedura é exatamente a mesma coisa. Do jeito que ela tá aqui, ela tá cansadona. Ela ficou guardada muito tempo na geladeira, viajou pelo correio, teve variação de temperatura, então ela tá debilitada. Eu não posso colocar essa levedura no mosto 1040, por exemplo, porque ela vai sofrer. Eu tenho que colocar num sorinho, tenho que colocar ela num mosto fraquinho, que é esse cara aqui, ó. É um mostinho a 1020 que eu fiz. Então, eu fiz um mosto 1036, diluí, cheguei a 1020. Estou com meio litrinho de mosto a 1020 aqui. E esse é um sorinho para a gente ativar a nossa levedura. O que é importante nesse momento? Eu tenho que dar para a levedura alguns elementos para elas acordar e se fortalecer. O oxigênio é extremamente importante porque ele vai fortalecer as membranas externas da levedura. Quando a gente não tem um fortalecimento dessas membranas externas, essa membrana ela pode estourar e acontecer o que a gente chama de autólise. Então é extremamente importante que você dê suprimento de energia para essa levedura. E um dos suprimentos mais importantes é o oxigênio. Ah, precisa ser oxigênio puro? Não. Bombinha de aquário, inalador, isso tudo é suficiente, desde que você faça um processo muito bem sanitizado, tá? Essa é a chave, a gente tem que ter uma sanitização muito bem feita. Se a gente pega o livro Whist, o Levedura do Chris White, ele fala exatamente isso. Você pode fazer quantos steps para propagação de levedura você quiser, desde que você tenha bastante cuidado com a sanitização. Só que ele diz lá que se você é capaz de fazer uma fermentação de cerveja sem contaminação, você muito provavelmente vai conseguir fazer uma propagação de levedura também sem contaminação. Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente usa. É necessário? Não. Isso daqui é o que eu tenho na mão. Eu gosto de fazer a coisa mais técnica, com as vidrarias de laboratório, etc. Mas você pode fazer uma garrafa PET aí na sua casa que vai dar certo exatamente do mesmo jeito. Não vai ter diferença nenhuma. O grande X é que a vidraria de laboratório eu coloco direto no fogão. Eu consigo ferver por bastante tempo, então eu sei que ela está esterilizada. Isso me garante um processo de sanitização mais fácil de controlar. Você vai usar uma garrafa PET, você vai ter que tomar bastante cuidado para limpar bem, não ter resíduo, sanitizar várias vezes. Então, assim, você acaba tendo um processo de sanitização um pouco mais complexo, porque você não consegue ferver, não consegue autoclavar, etc. Mas dá para fazer exatamente do mesmo jeito. Então eu vou explicar para vocês aqui o que eu tenho aqui na mesa e o que eu vou fazer, tá? Então eu tô com 2 Erlenmeyer aqui, um de 500 ml, um de 2 litros. Aqui eu tenho o mosto a 1,36, 1036, tem mais ou menos 1,5 litro aqui. E aqui eu tenho meio litro de mosto 1020, é o mesmo mosto diluído, tá? Separei 2 beckerzinhos aqui porque a gente vai começar a fazer a propagação em um deles, tá? Vou usar um para medir. Tem outro becker de 1 litro aqui. Eu aerei só aqui dentro, não vou deixar com aeração constante. Se você tiver um agitador magnético, você não precisa deixar com aeração constante. E nesse momento a gente vai acordar a levedura de forma suave. Aqui eu tenho 2 lamparininhas que é usado por dentista, por exemplo,
a álcool, tá? Então tá com álcool 70 aqui. Aqui a gente tem um paviozinho, então tô com um pavio aqui. Ela tá cheia de álcool. Eu vou encher a outra aqui agora, porque essa daqui ainda não tá cheia, porque ela chegou ontem à tarde. Mas o princípio das duas é o mesmo. Então, ó, tem um paviozinho aqui. Vou encher de álcool. Cadê meu álcool? É o álcool 70 mesmo que eu vou usar. Para que eu tenha uma fonte de ar limpa perto da manipulação da levedura. Então aqui eu já enchi a minha lamparininha aqui. Vou colocar o pavio. Vou deixar ela uns minutinhos aqui para umedecer o pavio. Beleza. Vou deixar ela fechadinha aqui por enquanto. E eu vou dar uma limpada na mesa. Ah, Alexandre, mas você acabou de limpar. Sim, eu acabei de limpar, mas está com excesso de álcool. E eu vou mexer com fogo aqui. Então, não é legal que a gente tenha esse monte de álcool aqui para a gente não se acidentar. Então, você precisa dominar o que você está fazendo. Puta, eu não gosto muito de mexer com fogo. Então, não faça. Tente colocar o máximo próximo de um ambiente limpo. Ou no fogão, por exemplo. Você pode usar o fogão da sua casa aí como uma fonte de chama para você manter as proximidades da manipulação com a levedura limpa. Mas é importante tomar cuidado para não se acidentar. Eu vou explicar para vocês por que eu vou usar essa fonte de fogo aqui, tá? Eu acabei de limpar aqui, já está tudo sequinho. Lá no livro Levedura, tem alguns gráficos, eu vou tentar colocar aqui, demonstrando que quando a gente tem uma fonte de chama, de fogo, a gente forma um campo estéril próximo desse campo, dessa chama. Então eu vou usar essas duas lamparinas exatamente para isso. Eu vou fazer um campo estéril aqui próximo delas, para que eu tenha certeza que nada vai entrar na levedura no momento que eu estiver manipulando ela, tá? Eu vou separar um pouquinho dessa levedura, porque eu vou fazer um segundo vídeo hoje falando da questão da viabilidade. Eu já tenho um vídeo falando de viabilidade de levedura, ele está aqui por cima, só que hoje eu vou testar esse produto aqui, ó, que é a violeta genciana, que é a violeta de metileno. Porque lá no azul de metileno, a gente tem a metabolização pela levedura, então a levedura azul clara, ela está viva. E o nosso microscópio não está me dando certeza do que está viável ou não. Então eu vou fazer com a violeta genciana, porque a violeta genciana me garante que tudo que tiver com coloração é porque está inviável, está morto. E aí vai ficar mais fácil para a gente contar as leveduras. Então vamos lá, gente. Eu estava com uma mosquinha voando aqui, eu fui atrás dela aqui, porque eu não posso ter nenhum tipo de risco de contaminação perto das minhas leveduras, tá? Então agora a gente vai começar o processo aqui de manipulação dessa levedura. Tá tudo muito bem limpo, minha mão tá bem limpa, vou limpar minha mão de novo. Ô Alexandre, mas não é exagero esse tanto de limpeza? Melhor pecar pelo excesso. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pecar pela falta de sanitização. Então, melhor deixar tudo muito bem limpo do que deixar limpo mais ou menos e você perder uma leva de cerveja, por exemplo, porque você quis economizar 2, 3 borrifadas de álcool. Então, é bom a gente pecar pelo excesso. Como que eu vou começar o processo aqui? Eu vou transferir essa água que está limpa para esses 2 bekerzinhos aqui. Tirei o resíduo de álcool. Então agora eu vou acender as minhas lamparinas. E agora eu tenho uma fonte de fogo constante. Vocês devem estar enxergando aqui. Eu vou fechar a porta porque eu tô com uma corrente de ar aqui que eu quero tirar. Beleza, eu acabei com as fontes de ar que eu tinha aqui. Então agora
eu tô com as duas fontes de calor que está formando um campo estéreo aqui. Eu consigo até sentir o calor, porque o ar está sendo mandado para cima. Aqui a gente tem um campo estéreo. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro abrir a levedura e vou inocular essa levedura no becker. Guardei um pouquinho dessa levedura porque eu vou usar. E agora eu vou inocular 150 ml de mosto a 1020. Então agora eu vou medir. Não tem como medir? Faz no olho, mais ou menos. O importante é você ter uma quantidade razoável de mosto na levedura para que ela tenha capacidade de acordar, mas também que não seja muito para forçar demais a metabolização dela. Então aqui agora vou fechar isso aqui e vou deixar quietinho aqui por 24 horas. Daqui a 24 horas a gente vai voltar para olhar como que vai estar essa levedura aqui. Então essa é a primeira parte do vídeo. Agora a gente volta daqui a 24 horas para ver como é que ela tá. E daí vamos para o segundo passo da propagação, tá bom? Eu vou apagar aqui agora minhas fontes de fogo, porque já cumpriu o que precisava. Então agora a gente vai para 24 horas de descanso dessa levedura. Se você tem agitador magnético, pode deixar no agitador bem fraquinho, ou você pode deixar oxigenando também bem fraquinho, ou se a sua oxigenação tiver sido boa, pode deixar ela quietinha aqui por 24 horas para ela começar a acordar. Já já a gente volta para fazer o segundo passo. Te vejo daqui a pouco. Isso aí, pessoal. Passou 24 horas então. Então agora eu vou... Já tá tudo limpo aqui. Eu vou ligar, acender as minhas lamparinas, meus bicos de Bunsen. E vou fazer mais um step. Então ali já tá tudo aceso. Aqui eu já tenho um pouquinho de atividade de fermentação. Ó. Ela já está acordando aqui já dá para ver. Ó. Agora eu vou inserir mais 300 ml de mosto a 1020 ainda. O mesmo mostinho de ontem, tá tudo limpinho. Beleza. E agora a gente vai deixar mais 24 horas aqui. Amanhã ela vai estar um pouquinho mais ativa. Aí eu vou decidir se eu vou colocar o mosto já 1036 ou não. Então, mais 24 horas. Pessoal, faz 12 horas que eu fiz o inóculo do segundo step do mosto a 1020. E olha aqui, a gente já consegue ver que tem atividade de fermentação, tá vendo? O CO2 desprendendo, ó. Tá bem fraquinho aqui, ó, mas dá pra ver. Isso aqui mostra o quê? Que minha levedura, ela tá acordada, ela tá viva. Então eu não vou esperar 24 horas, eu falei que eu esperaria 24 horas, mas eu não vou esperar porque eu tenho atividade de fermentação aqui. Então agora eu já vou inserir o mosto 1036 numa quantidade maior. O livro do Chris White, ele fala em aumentar 10 vezes o volume. Então se a gente está com 150 ml, vai para 1,5 litro. Eu estou aqui com mais ou menos 500 ml. Não vou aumentar para 5 litros, porque eu nem tenho essa necessidade. Então agora eu vou colocar mais ou menos 1 litro de mosto. Então eu vou aumentar 2 vezes, porque é o que me é necessário. Então eu vou fazer o procedimento aqui agora para vocês olharem e a gente vai ver o que vai acontecer nas próximas 12 horas. Acompanha aí. Então vamos lá. Eu vou agora dar uma sanitizada na minha mão. Eu não vou sanitizar ali o Erlen e o Becker, porque eles estão sanitizados, tá? Estão limpinhos. Então eu vou sanitizar a minha mão só. Vou ligar, acender as nossas lamparinas, nossos bicos de Bunsen, para que a gente crie um campo estéreo aqui em volta. E daí a gente vai começar a manipular a levedura. Minha mão tá cheia de álcool, então tem que esperar um pouquinho, dar uma secada, porque senão
eu vou me auto-incinerar aqui. Não é uma boa ideia. Beleza, ó, tenho ali já as duas velhinhas lamparinas acesas. Pode ver que esse mosto aqui ele está completamente parado. Ele está já uma semana pronto. Significa o quê? Ele está estéril, não tem contaminação nenhuma. Porque se tivesse alguma coisa, ele estaria fermentando, se tivesse uma contaminação por breta, por exemplo. Então assim, ele está totalmente estéril. Agora eu vou pegar esse mostinho aqui, vou dar uma boa chacoalhada nele. Olha ali, essa espuma formando, ó, isso daqui demonstra liberação de CO2. E só libera CO2 quando a gente tem atividade de fermentação. Então, isso é uma prova de que minha levedura está totalmente viável. Eu vou inserir aqui. Dei uma boa diluída no fundo. Beleza. Agora ela vai vir com uma baita potência de fermentação, porque eu estou dando bastante alimentação aqui para ela. Então agora ela vem com força. Vou fechar e daqui a 12 horas a gente vai dar uma olhada de novo. Então vou dar uma sanitizada aqui na ponta do nosso papel alumínio. É importante não lacrar isso daqui, tá? Então, papelzinho alumínio, uma bolha de algodão, desde que seja estéreo, porque a gente tem que ter troca gasosa. O que é troca gasosa? Precisa entrar oxigênio aqui. Não é só sair CO2, precisa entrar oxigênio, porque o oxigênio faz parte da alimentação da levedura, é nutrição. Isso vai fazer uma parede celular mais robusta, porque a gente vai ter uma quantidade grande de ácidos graxos na parte externa da levedura, que vai fortalecer essa membrana. Então é extremamente importante que a gente deixe isso daqui de forma que garanta uma troca gasosa. Quiser colocar agitador, ótimo. Quiser colocar o oxigênio, né, a oxigenação o tempo inteiro, ótimo também. Eu não vou colocar porque meu processo ele já está muito bem fechado aqui para mim, então eu consigo fazer algumas coisas já de modo mais simples. Porque eu estou acordando a levedura aqui. A partir do momento que ela estiver acordada e eu quiser propagar, aí sim eu vou colocar agitação e aí sim eu vou colocar oxigênio. Esse mosto aqui ele está oxigenado, isso é extremamente importante. Então você tem que oxigenar muito bem o seu mosto antes de você entregar ele para a levedura. Então agora vamos para mais 12 horas. Isso aí então, galera. 24 horas depois que nós começamos a startar nossa levedura, eu já estou com ela aqui, já pegando fogo. Tô colocando detalhe para vocês aí, mas aqui já dá para ver que ela tá com uma atividade super vigorosa. Ela está pronta aqui? Não está pronta. Depois que ela terminar essa mini propagação aqui que eu tô fazendo em 1 litro e pouquinho, aí sim tá na hora da gente verificar quanto de lama a gente tem e calcular. Não está ainda na quantidade que a gente precisa para fazer uma fermentação? Daí eu vou iniciar a propagação. Então esse vídeo aqui foi para mostrar para vocês como acordar uma levedura que está lá na sua geladeira faz um tempão, ou uma levedura líquida do compartilhamento. Então essa é a forma correta de você acordar a levedura. Uma vez a levedura acordada, daí sim você vai fazer o cálculo do pitch e vai iniciar aí a propagação de acordo com a sua necessidade. 30, 40, 50 litros de mosto que você quer fermentar, daí você vai iniciar essa propagação. Então por que eu fiz esse vídeo? Eu quis explicar passo a passo como você deve proceder para acordar uma levedura que está dormente há muito tempo, está cansada, está judiada por conta de correio, transporte, aquela lama que você ganhou do seu amigo ou que está há meses na sua geladeira. Seguindo esse passo a passo, não tem erro.
Mostrei para vocês desde o início que era uma levedura já que estava guardada aqui há um tempo. Faltava menos de um mês para ela vencer, então ela está uns 4 meses aqui guardada já na minha geladeira. Ela passou pelo processo de transporte, então ela viajou pelo correio e está aqui, ó, 24 horas depois a levedura está totalmente ativa, com uma fermentação bem vigorosa. Então é simples, basta a gente seguir o passo a passo. Não estou inventando a roda de nada, como eu disse para vocês, esse sistema de starter está lá no livro do Chris White. Eu imagino que ele saiba um pouco o que ele está falando, já que o cara é dono de laboratório de levedura. Então a gente apenas trouxe a técnica que o Chris White mostra lá no livro dele. Por isso que eu digo, é extremamente importante você estudar. Não adianta nada você ter feeling bom, saber como é que faz a cerveja, mas se você não tem a técnica por trás disso, você acaba perdendo muita oportunidade de fazer as coisas de uma forma melhor, mais simples, sem perder tempo. Então, a partir de hoje eu não quero mais ninguém perdendo levedura, ninguém jogando lama fora. Eu acho que a gente consegue aproveitar todos os insumos que nós temos na mão. Levedura é um insumo caríssimo, talvez o insumo mais caro dentro de uma receita de cerveja. E a gente está comprovando aqui que, seguindo a técnica que o Chris White ensina lá no livro Levedura, é possível a gente utilizar qualquer levedura por maior tempo guardado que ela esteja. Estou aqui com uma parafernália ainda, estou aqui com esses dois beckerzinhos, um rosinha e o outro azulzinho, que eu estou gravando um outro vídeo falando dos corantes para a gente contar a viabilidade da levedura, então fazer contagem e verificar a viabilidade. Vocês vão ver esse vídeo no nosso canal aí dentro em breve. Beleza, galera? Então vamos lá. Recapitulando. Mostinho, 1020, pouquinho, 150 ml por 24 horas. Levedura vai começar a dar um sinalzinho aí de atividade. Coloca mais 150 ml a 1020. Ela vai dar aquela acordada top. Daí você já pode partir para 1 litro, 1,5 litro a 1036. Ela já vai vir com vigor total. Aqui a gente tem 24 horas de starter, as primeiras, 48 horas de starter, as primeiras 36 horas foi com o mosto a 1020 e depois nas últimas 12 horas, agora que eu inoculei hoje cedo, a gente está com o mostinho a 1036 aqui, nossa levedura está totalmente viável, agora é só propagar para utilizar essa levedura numa fermentação de uma cerveja, de qualquer OG, basta calcular o pitch corretamente. Beleza, galera? Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Curta nossos vídeos, se inscreva no canal, aperte o sininho para ficar por dentro das notificações. A gente se vê numa próxima. Grande abraço, tchau, tchau!